Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês sabiam que tem pessoas que temos que tirar de perto da gente às vezes para que Deus opere o milagre? Essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas próximas, mas incrédulas. Pessoas que, ao invés de estar unida na mesma fé que a gente está, ela acaba atrasando o nosso lado, porque a sua fé é fé negativa. Como assim, pastor? Fé negativa? Fé negativa é aquela em que a pessoa acredita em tudo, mas tudo contrário à palavra. Se uma pessoa crê que Jesus pode curar, ela crê que Jesus não pode curar. Se a pessoa crê que Jesus pode ressuscitar uma pessoa morta, ela crê que Jesus não pode. Isso é fé negativa. São pessoas que creem sempre contra ao Evangelho de Deus. Esse tipo de pessoas, quando estão perto, às vezes precisam ser retiradas para que Deus opere o milagre. Não que Deus não possa fazer na frente deles, mas sim porque pessoas assim ainda estão arriscadas a ver e a duvidar dentro de si, achando que foi até uma entidade que fez o milagre. Só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Na Bíblia, temos o exemplo de um homem que era chefe da sinagoga. Os chefes da sinagoga naquela época eram muito respeitados, pois eram responsáveis por cuidar da manutenção, pela organização dos serviços e pela supervisão dos ensinamentos bíblicos. Normalmente, eles eram conhecidos como escribas. Então, se ele era um escriba, ele andava junto com os fariseus. Mas esse homem, diferentemente dos fariseus, creu em Jesus. Ouçam com atenção este versículo e vejam como esse homem agiu. Mateus capítulo 9, versículo 18. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Perceberam a fé deste homem? E o que ele disse para Jesus? O homem não só acreditou, mas se humilhou diante de Jesus. Ele primeiro se ajoelhou em sinal de rendição, ou seja, ele se rendeu aos pés de Jesus. Era como se ele estivesse falando, Jesus, mesmo que os outros escribas e os fariseus não acreditem em ti, eu creio. Eu me rendo diante de ti, eu me ajoelho para que tu vejas que não me importo com o que os outros falam. Ele fez isso escondido? Não. Ele fez isso na frente de muitas pessoas. Esse homem realmente acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E tem muitas pessoas por aí precisando acreditar que Jesus é o Filho de Deus e veio para nos salvar. Esse homem nem era o mais, podemos dizer, cotado. Mais cotado para crer em Jesus, porque ele andava no meio de pessoas que desacreditavam totalmente tudo que Jesus fazia. Ele, do mesmo modo, poderia ter sido contaminado por aquilo que pensavam e falavam de Jesus, não poderia? Mas mesmo em meio a pessoas incrédulas, ele não deixou que isso acontecesse. Ele se humilhou diante de Jesus, mostrou para Jesus que não se envergonhava de o reconhecer. Depois disso, para Jesus, algo que muitos que acreditam em Deus não teriam fé para declarar isso. Muitos não falariam o que esse homem falou. Ele declarou, se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Esse era um homem de fé. Só que lembram que às vezes precisamos tirar pessoas do ambiente que estamos para que o milagre aconteça? Vejam o que Jesus, ao chegar ao local, pede para ele. Mateus capítulo 9, versículos do 23 ao 25. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Vejam que ela só se levantou depois que a multidão foi colocada para fora. Jesus disse o quê? Saiam daqui. Essa atitude de Jesus me chamou a atenção porque Jesus tiraria aquelas pessoas dali.
Por que Jesus não deixaria aquelas pessoas ali para presenciar o milagre? Porque eram totalmente incrédulos, pessoas que não acreditavam nele e até podemos dizer zombavam dele, porque quando Jesus disse que a menina estava viva e não morta, eles riram. Jesus já conhecia o coração de cada um que estava ali dentro. Como esse homem era chefe da sinagoga, provavelmente deveriam ter outros escribas e até mesmo fariseus naquele local. Todos que odiavam Jesus e o desacreditavam. Como Jesus poderia operar um milagre em um local onde pessoas contrárias à fé deste homem estavam ali? Eu pergunto para vocês, como ele poderia operar ali? Então Jesus fala o quê? Saiam daqui. Temos que às vezes tirar de perto de nós pessoas que só falam coisas contrárias a Deus. Pessoas que ao invés de ajudar em oração, atrapalham. Pessoas que ao invés de dar uma palavra de fé, dão palavras de desânimo e de derrota. Provavelmente esse homem, quando saiu para ir atrás de Jesus, deve ter falado ou comentado com alguém onde ele iria. Ele deve ter falado, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar a salvação para minha filha. Muitos devem ter caçoado dele, zombado e até o desacreditado, mas ele não deixou se contaminar. Então, isso aqui é muito importante. Mesmo que você seja o único na sua família, no seu trabalho ou perto de amigos que não acreditam em Jesus, não se deixe contaminar por eles. Continue com a sua fé viva. Outra coisa muito importante é que às vezes precisamos tirar de perto de nós pessoas que sejam contrárias à nossa fé. Isso pode até fazer com que o seu milagre não aconteça ou demore para acontecer. Jesus tirou todos de perto que atrapalhavam aquele homem e o que aconteceu logo em seguida? Jesus pegou a menina pela mão e ela se levantou. O milagre às vezes está pertinho, está bem pertinho de você, mas deixa de acontecer pela incredulidade daqueles que estão próximos. Por isso, é muito importante estar perto de pessoas da mesma fé, que vão te ajudar em oração e não vão te colocar para baixo. Não que você não possa ter amigos incrédulos, não é isso, mas em momentos em que você precisa ter fé, esteja com pessoas de fé. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que às vezes precisamos tirar de perto de nós pessoas incrédulas, pessoas que colocam para baixo e desanimam. Essas pessoas às vezes não acreditam nem que o Senhor pode fazer qualquer tipo de cura e ficam ali até caçoando e arrazoando. Pessoas que precisamos tirar de perto para que o milagre venha acontecer. Pai, muito obrigado pelo Senhor nos mostrar isso, nos mostrar que tem pessoas que atrapalham ao invés de ajudar. Precisamos sim estar pessoas com a mesma fé, pessoas que creem naquilo que o Senhor disse em sua palavra e essas pessoas vão nos ajudar em oração. Pessoas que têm sim que estar na nossa vida, pessoas que têm que estar ao nosso lado para que possamos ter curas, milagres e salvação acontecendo. Pai, te pedimos, afasta de nós pessoas incrédulas, afasta de nós pessoas que nos atrapalham. Nós te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.